Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui, professora de redação, para falar sobre aula tema. É isso mesmo, tá com vontade de escrever, tá precisando treinar a sua escrita? Então você não pode deixar de ver esse vídeo até o final para que você possa desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Bom, seguinte, moçada, a gente sabe que na redação do Enem vários temas são possíveis, né? Nós trabalhamos ao longo do ano aí diversos tipos de tema, de modo que cada tema tem uma característica própria e o melhor, na medida que você vai escrevendo diferentes tipos de tema, você vai aumentando o seu repertório e, consequentemente, você vai tendo mais argumentos para a sua redação, certo? É muito importante lembrar que não é porque você escreveu a respeito daquele tema, que aquele repertório, aquela argumentação utilizada dentro daquele texto só pode ser utilizada dentro daquele texto. Aquele argumento, ele pode ser utilizado em diferentes tipos de temas, temas que, de repente, estejam relacionados com a mesma ideia, com o mesmo assunto, certo? O tema de hoje, ele vai abrir portas para vocês pensarem vários outros temas, tá? Vejamos, o tema que eu escolhi hoje para vocês se chama Máscaras Sociais, a falsa felicidade das redes sociais. Já pensou a respeito disso? Já pensou que você também pode estar em uma dessas situações? Ou melhor, a pergunta deve ser até diferente. Você sabe o que significa máscaras sociais? Vamos tentar aqui comigo analisar a temática, analisar o vocabulário que compõe a frase tema, uma vez que a frase tema ela é muito importante para que ela possa direcionar você a escrever seu texto. Para que você não corra o risco de fugir do assunto, você não corra o risco de tangenciamento de tema e tudo mais, tá? Então é muito importante que a gente decifre o vocabulário, sempre separando o que é palavra-chave, o que são palavras distratoras. Vejamos, nós temos aqui uma palavra-chave que ela está em evidência, né, que é a questão das máscaras sociais, né, e depois vem explicando, né, tanto nós temos os dois pontos aqui, explicando o que seriam essas máscaras sociais, que é a falsa felicidade das redes sociais. Antes de mais nada, vamos pensar um pouquinho nessa palavra que nós temos aqui, essa questão de máscaras, né? O que significa máscara, né? Quando alguém está mascarado, a pessoa está fazendo o quê? O ato de se esconder. Além de se esconder, a gente poderia falar que a máscara ela é utilizada para que você possa se transformar em um personagem, para que você possa sair da realidade. Digamos que nós aqui vamos fazer um baile de máscaras, né? Cada um de nós vai escolher a sua máscara, vai escolher o seu personagem e nós vamos nos esconder, certo? O princípio de máscara é justamente isso, essa relação de criar-se um novo personagem, né? Muitas vezes até de uma questão, a gente não diria falsa, mas diferente do que é na realidade, né? Você sai da realidade, está relacionado a uma questão ficcional. No entanto, nós não temos só essa palavra, nós temos a questão aqui sociais, né? Que nós vamos ter uma relação. Qual que é a relação dessa questão social com a máscara? Ou seja, dentro da sociedade, muitas vezes nós precisamos nos utilizar das máscaras sociais, certo? Certo. Por quê? Vamos pensar o seguinte. No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, algumas vezes nós precisamos não mentir, mas digamos nós precisamos tomar certas atitudes, nós precisamos tomar certas posturas, nós precisamos nos vestir de certa forma que nem sempre é como nós somos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na roda dos amigos, não é verdade? E isso está relacionado um pouco às máscaras sociais, né? Então, algumas vezes, em algumas situações, nós precisamos criar um personagem diante de um emprego que nós estamos. Pensemos aqui um gerente de banco e, de repente, ele vai atender a mãe dele. Naquele local de trabalho, ele não é o filho daquela mulher, mas ele é o gerente. Se ele precisa atendê-la, ele vai atender como ele atenderia qualquer pessoa. Então, naquele momento, ele precisa tomar uma atitude, ele precisa ter um posicionamento. Então, nada mais é do que uma máscara social. Ok. Só que o nosso tema, ele não
ele não acaba aqui. Porque quando a gente pensa em máscaras sociais, nós poderíamos pensar em vários assuntos envolvendo um social, como esses exemplos que eu acabei de dar. Só que aqui, essa proposta que eu trouxe para vocês, ela tem um foco maior, porque estas máscaras sociais, elas vão estar diretamente relacionadas à falsa, veja bem, a falsa felicidade das redes sociais. Olha que nome forte, né? Quando a gente fala que a falsa, né? Falsa felicidade. Por que falsa felicidade? Você já pensou nisso? Já pensou que tudo aquilo que nós vemos todos os dias nas redes sociais pode ser uma grande mentira? Nossa, que ilusão, né? Que triste pensar isso. Mas, na verdade, nós temos que pensar que o perfil hoje das redes sociais, ele está relacionado a vários propósitos. Nós temos, por exemplo, aquele perfil de pessoas que dependem daquela rede social, elas dependem, por exemplo, de uma exposição para que elas possam aí ganhar algum dinheiro. É uma forma de trabalho, certo? Nós temos exemplos aí, por exemplo, das blogueiras, que estão sempre bem arrumadas, né? Todos os dias postam aí uma roupa diferente, um look diferente, de modo que elas representam algumas marcas, que seja maquiagem, marca de shampoo e assim por diante. Então, o tempo todo, elas precisam daquela imagem para que elas possam vender, porque ninguém quer comprar algo que é ruim. Eu falei de uma questão aqui que eu acho que é interessante eu chamar a atenção de vocês. Eu falei sobre marca de shampoo. Vocês já viram as propagandas que a gente tem de shampoo na TV? Né? Normalmente aqueles cabelos sedosos, brilhantes e tudo mais, que a gente sabe que no dia a dia, quando a gente leva aquele produto para casa, não é bem daquela forma que ocorre, né? A rede social não é diferente dessa propaganda. A rede social, ela pode sim ser comparada a uma propaganda em diversas questões. Mas aí a gente cai no tema de Enem, que a gente fala assim, ó, bom, até aí tudo bem, propaganda, né? Sempre teve propaganda, desde que eu me entendo por gente, há propagandas que a gente sabe que de fato não é daquela forma que ocorre, né? Aquela imagem que aparece na propaganda não é a mesma que está em casa, tudo bem. Mas até que ponto que essa rede social ela se torna um problema? Porque quando a gente fala de tema de Enem, a gente lembra logo de uma problemática, inclusive para a gente poder desenvolver a nossa tese. O que acontece? Ocorre que essa falsa felicidade que ela está dentro das redes sociais, ela pode ter consequências negativas para um social como um todo. Porque muitas vezes as pessoas que estão lá no seu celular, que olham para o celular e vê aquela pessoa que posta todos os dias coisas bonitas, felicidades, viagens, né? Tá sempre comendo bem, o relacionamento dela é perfeito, os filhos são maravilhosos, e a pessoa começa a se comparar com aquilo. Por quê? Diferentemente das propagandas de TV, que a gente está trabalhando aí muitas vezes com modelos, atores, artistas, a rede social, o que ela fez? Ela abriu portas para qualquer pessoa fazer uma propaganda. Quando eu digo qualquer pessoa fazer uma propaganda, ou seja, não necessariamente para um intuito de trabalho, não necessariamente para um intuito de propaganda e de venda. As pessoas começaram com as redes sociais ter uma necessidade de postarem coisas que elas fazem. E normalmente as coisas que essas pessoas gostam de postar não são coisas ruins, são sempre coisas legais. Diante disso, eu coloco aqui e chamo a atenção de vocês para essa palavra, globalização. Sabemos que com a globalização houve um aumento das redes sociais. E aí entra exatamente o que eu estou dizendo para vocês. O que? Muitas pessoas de várias idades, de várias etnias, de várias classes sociais, de diferentes tipos de gêneros, começaram a usar as redes sociais, né? Então, nós tivemos aí uma grande porcentagem de pessoas diferentes usando os mesmos meios. E muitas vezes com intuitos diferentes ou não. Ou seja, com essa globalização, nós temos aí um aumento das redes sociais. Com esse aumento das sociais, automaticamente, consequentemente, nós temos o quê? Uma relação social que ela foi minimizada. Então, as relações sociais, elas diminuíram. E eu consigo provar isso para vocês em vários exemplos. É muito comum a gente chegar num lugar, pensa em você chegando num shopping, uma mesa cheia de amigos.
aquela mesa lotada, os amigos resolveram sair para comer pizza. Quando você olha para aquela mesa, é uma cena muito comum hoje, é perceber que todos que estão em volta daquela mesa estão com o celular na mão, postando foto, tirando a foto da pizza, tirando a foto da turma, mandando mensagem, mostrando onde está, colocando no status que está feliz, que está com a galera. Mas, na verdade, aquela relação social, que era o intuito daquele encontro, ela é deixada de lado. Por quê? Mais importa eu publicar que eu estou com a minha galera, comendo uma pizza, no shopping, bem vestida, feliz. Eu sou super feliz, eu tenho um monte de amigos, eu saio sempre, do que realmente participar ao vivo, digamos assim, de forma real daquela questão, daquele momento. Aquele momento ele é deixado de lado. E aquela pessoa que não pôde estar ali, não teve a oportunidade de estar ali naquela roda de amigos que está em casa, ela começa a se questionar. Poxa vida, olha aqui. O cara tá lá com a galera, com um monte de amigos. Eu tô aqui sozinha, não tenho dinheiro, não tenho amigos, não posso sair nunca, tenho que sempre ficar em casa. E essa pessoa começa a ter um transtorno emocional muito grande. E muitas vezes, esse transtorno emocional, ele pode ter consequências bem negativas. Até porque, dentro dessa relação, nós temos, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, o que nós chamamos de ostentação humana. Com as redes sociais, hoje, o que a gente pode perceber, que mais vale um status do que realmente eu estou fazendo. E isso a gente pode ver perfeitamente. As pessoas têm uma necessidade de postar que estão fazendo dieta, quando na verdade, quando ela desliga o telefone, ela vai lá e come um X tudo bem grandão, mas ela postou lá que ela está com um prato de salada maravilhoso. A pessoa ela tem uma necessidade de tirar foto com o companheiro, com a companheira, mostrando que os dois estão felizes, que estão comemorando boda, sei lá do quê. Mas, na verdade, quando ela desliga o celular, um não conversa com o outro, os dois estão na maior crise. Ou mesmo aquela pessoa que acorda, assim como qualquer pessoa que acorda, né, daquele jeito, né, com o rosto amassado, mas antes ela vai, ela passa uma maquiagem, aí ela volta para a cama, ela tira uma foto com um filtro, que hoje ainda nós temos a ajuda do filtro, e ela posta, acordando agora. E aí alguém olha para aquela foto e fala: poxa vida, essa pessoa é perfeita, olha como que ela acorda, olha como eu acordo. E essas comparações, elas começam a girar em torno da sociedade e ela pode gerar consequências muito ruins. Inclusive, ela pode gerar violência, porque aquela pessoa não pode comprar aquilo, aquela pessoa não pode ter aquele produto, e aí muitas vezes gera uma relação de violência. A gente podia atrelar isso para uma questão de criminalidade, essa questão das pessoas quererem sempre mais. Muitas vezes a gente podia atrelar isso até a questão de assaltos, né? Por que não? Né? As pessoas quererem estar no patamar, quererem estar numa posição que muitas vezes elas não podem, mas aquela comparação, né, daquela rede social, ela pode prejudicar. Essa ostentação humana que as pessoas têm uma necessidade de postar, e quando eu digo as pessoas, eu me incluo nelas, eu incluo você, né? Nós, quando estamos num lugar legal, quando nós temos uma oportunidade de mostrar algo que a gente acha interessante, a gente tem a necessidade de mostrar. E a gente sabe, em várias notícias de jornais, que muitas vezes as pessoas postam lá que vão viajar e as casas são assaltadas, porque os bandidos estão em toda parte. Então eles percebem que aquela família não vai estar aquele final de semana em casa e aproveitam a oportunidade. Então a gente coloca a nossa casa, né? A gente mostra a nossa casa. A nossa casa muitas vezes vira um reality show. E essa ostentação humana, ela nada mais é que uma ilusão popular. Ou seja, né, mais vale eu mostrar que eu estou feliz do que eu ser feliz, certo? Olha que contradição, olha que muitas vezes que paradoxo, né? Mais vale eu postar que estou bem, mais vale eu postar que a minha vida é perfeita do que realmente ela é. Porque quando eu chego nessa ilusão popular, eu tenho o que eu chamo aqui para vocês, e chama atenção nesse nome, a gente chama de felicidade maquiada, que é aquela felicidade que está relacionada diretamente com essas máscaras sociais. Uma felicidade que nem sempre é real. Uma felicidade que nem sempre ocorre. Ah, Tati, mas tem gente que de fato é feliz sim.
Exatamente. Tem gente que tudo aquilo que está postando é verdade. Sim, tem muita gente que tudo que está postando ali é verdade. Mas só tem gente postando verdades? E será que as pessoas, elas são felizes o tempo todo? Será que as pessoas não têm nenhum tipo de problema? Isso não é humanidade. A humanidade, ela é feita de problemas, ela é feita de alegrias, de vitórias, com certeza. Mas ela também é feita de desafios, né? E o que a gente quer ver, o que os nossos olhos gostam de ver, não é o negativo, é o positivo. E esse positivo, muitas vezes, ele incomoda, tá? E ele não incomoda numa relação de inveja, não nesse sentido, mas ele incomoda de uma relação de comparação, que as pessoas não conseguem, muitas vezes, diferenciar. E eu não falo só daquela pessoa que vê a postagem, mas eu digo também daquela pessoa que posta. A exemplo disso, nós temos os palhaços, né? Que eles vão pro picadeiro, fazem todo mundo feliz, eles, né, faz a galera se divertir, faz piadas, mas quando ele tira o nariz de palhaço, ele chora, né? Porque, na verdade, por dentro, muitas vezes, ele tá mal, ele não quer fazer aquilo. E será que essas pessoas que postam o tempo todo coisas boas, essas pessoas, essas blogueiras que estão sempre maquiadas, sempre bem vestidas, será que todos os dias elas acordam? Será que elas não se olham no espelho e falam assim, nossa, que vontade de ficar de pijama o dia inteiro e não precisar passar nenhum tipo de maquiagem? Será que elas não pensam isso? Com certeza elas pensam, porque tem dia que a gente está cansada. Só que elas precisam muitas vezes daquela rede social, certo? Então a gente precisa entender que é legal a gente ver aquilo, ok, só que a gente tem que aprender a diferenciar. E aí a gente já começa a entrar naquela relação de proposta de intervenção de um trabalho educacional que precisa ser feito para que as pessoas consigam diferenciar que a mídia, né, com a sua influência, a própria rede social, com a sua influência em relação às pessoas, os influencers, né, que nós temos hoje, mostrar isso para as pessoas, mostrar o outro lado da moeda, né, criar perfil do tipo mãe real, hoje nós temos alguns perfis desse tipo, ou seja, mostrar a realidade, né, é muito bonitinho ser mãe, né? A mãe vai lá, aquele perfil da mãe que posta a criança sempre bonitinha, sempre arrumadinha, com lacinho na cabeça, mas ninguém vê que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã ela tá acordando, a mãe tá com uma olheira de um tamanho, porque ela não consegue dormir. Será que não seria interessante mostrar isso também? Porque aí a gente vê aquilo lá, nossa, que legal ser mãe, certo? E aí isso pode criar muitos obstáculos, muitas consequências. Essa felicidade maquiada, que eu estou dizendo para vocês, que ela está relacionada a grande parte das redes sociais, ela se torna muitas vezes uma realidade humana, né? Essa realidade humana, ela é contrária a essa felicidade maquiada, porque a realidade humana, ela não é tão bela, ela não é tão colorida como a gente vê nas redes sociais. Enfim, é um tema, gente, que dá pra gente falar várias coisas. Aqui eu quis abrir portas para vocês entenderem o que seriam as máscaras sociais, como que essas máscaras sociais, elas estão dentro das redes sociais e como que essa felicidade, essa falsa felicidade, ela traz consequências para a sociedade, para todo mundo. Dá para trabalhar um tema com causa e consequência, dá para vocês trazerem exemplos concretos que a gente vê todos os dias, tá? Dá para a gente fazer comparações, é um tema muito produtivo. Além de ser um tema produtivo, a argumentação desse tema pode ajudar você em outros tipos de temas que estejam relacionados a esse assunto, certo? Eu vou sair daqui um pouquinho, vou deixar aqui um pouquinho o quadro para vocês, que eu sei que vocês gostam de mapa conceitual, e é isso, gente. Um beijo para vocês, espero vocês em outras aulas. Tchau, tchau, gente!